Segunda vez em sonho, até simularam que eu fiz exame de DNA e tudo mais, sendo que eu nunca fiz. E agora eles estão tentando se refutar, tipo assim, que eu sou um bestalhado, que sei de tudo e não fiz nada. Enfim, eu vou avisar pela enésima vez, né? Aqui é o meu Gonçalo de Rolim de Moura. Mostrar em volta aqui, UPA, etc. Casinha que tem ali. Casinha não, casa, né? Casa bem interessante. E eu tô aqui em Rolim de Moura, Rondônia, tá? É isso aí, mostrar de novo aqui. E simular até que eu fiz exame de DNA para dar veemência aos falsos testemunhos do menor, que simulam que é meu filho, que tem contato comigo, etc. Nunca teve contato, nunca me foi apresentado, né? Aí agora estão tentando usar a falácia que esse bestalhado sabe de tudo e não fez nada, etc. Enfim, nunca me avisaram, nunca me notificaram, não tenho nada de concreto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ir lá bater na porta do seu Natal e perguntar: por acaso você tá me estelionatando? Né? Não funciona assim. Enfim, eu sou mediúnico, eu estou avisando através da sensitividade, é simples assim, ok? E nunca entrar em contato comigo em hipótese nenhuma. Não, pelo menos a respeito das coisas que eu venho reportando desde 2020, né? E é simples assim. E mais o quê? Então é isso aí. Não mandei mensagem para ninguém, não recebi mensagem de ninguém. E se estão dizendo que conversaram comigo, isso também é falso testemunho. E ignoro o meu aviso de pedir pro cara que está simulando ser eu postar vídeo no Facebook falando: ó, tô falando com tal pessoa. É porque comigo que não tá falando, né? E é simples assim. Então é isso, né? E lembrando que eles criaram uma caderneta de poupança para simular que eu estou pagando as coisas. Aí ficam me endividando, que esse é o esquema dos estelionatários. Escolhe um alvo, escolhe uma vítima, endivida essa pessoa até o tal, depois já pagam ela. Lembrando que eu não sou a primeira pessoa, né? Aí com o tempo essa quadrilha foi aumentando de pessoas, né? De integrantes. Se bobear tem até delegado ou delegada daqui acobertando minha presença aqui, dando falso testemunho, etc. Lembrando que eu vivo, trabalho e moro aqui em Rolim de Moura desde o ano 2020. Moro no mesmo lugar desde o ano 2020 aqui, tá? Nunca morei em outro lugar. E assim por assim. E mais o quê? E lembrando também que eu sempre fui solteiro, nunca fui casado. Desde 2016 sempre morei sozinho, né? E nunca tive advogado nenhum depois do ano 2008. Também não fiquei autorizando através de terceiros por aí. Muito menos passando conta bancária minha para terceiros, causando, etc. Né? E as que eu conheço é que está no registrado, como eu já andei reportando outros dias, que nem o da Celcoin, por exemplo, que eu nunca tive contato, porque eles disseram que foi só um teste que eles fizeram lá. No, segundo eles, não houve movimentação financeira nem nada, é só um teste que sem querer editaram o meu CPF. A da 99P que eu não criei, mas apareceu em 2024, embora tenha sido criado em 2023. Apareceu em 2024 no estado do Passeio. E Santander que esse boi criou sem querer, porque meu nome estava ainda no lista de funcionários, né? A da Celcoin e 99P eu nunca tive acesso a nada, nem extrato, nem nada. E a da Caixa que diz que foi criada em 2016, essa foi criada em 2016 lá na agência de Porto Velho. Ela foi encerrada em 2020, setembro ou outubro de 2020. E eu criei uma outra aqui em 2022. Não sei porque continua esse registro doido no registrado, bastante. Dizendo que eu criei em 2016, mas não mostra que foi encerrado em 2020. Também não mostra que eu criei aqui em Rolim de Moura, né? Enfim, já vim aqui na agência da Caixa aqui de Rolim de Moura, perguntado por que disso. Eles não sabem explicar, porque quem faz esse registro é o Bacen. E já tirei o extrato dessa outra conta também, não tem nada assinado de anormal pelo que eu vi, né? E é simples assim. Então é isso. Lembrando que nunca entraram em contato comigo pela enésima vez. Nunca tive enfrentamento judicial com ninguém. O processo judicial que eu tenho conhecimento desde o ano 2013 são só aqueles dois que eu venho reportando há vários anos. O processo de inventário da minha falecida mãe e condomínio atrasado respectivo imóvel do processo de inventário, tá?
Esse processo de inventário foi realizado pela Defensoria Pública e apenas por esse fim, nada mais além disso, né? Lembrando que eu nunca fui requisitado fazer exame de DNA nem nada, mas parece que o juiz safado acobertou isso também, né? E por aí vai. E segundo a visão, parece que o sangue doado para fazer o tal do exame, simular o teatrinho, foi de um delegado aí. E parece que o cara que recebeu esse sangue, essas coisas, né? Um tal de Daniel, segundo a visão, né? Não sei quem que é só um nome só, e Daniel existem milhares no Brasil, né? Mas que ele sabe disso também. Ele não entrega porque ele vai ser reportado, porque como é que eu vou dizer? Ele também já sabia que estava sendo feito teatrinho, né? Faz parte da quadrilha, então meio simples assim. Tem algumas pessoas que estão envolvidas, que não tem movimento financeiro, mas estão envolvidos que são uns bandidos tontos do caramba. É tipo assim, a pessoa que quando quer invadir sua casa, entrar na tua casa e zoar com a tua vida, a primeira coisa que ela vai fazer não vai chegar lá e sabotar suas câmeras, sabe? A primeira coisa que ela vai fazer vai ficar falando mal de você pros vizinhos. Até você ter um vizinho sonso que acredita por acreditar que você é alguma coisa ruim, que você é traficante, que você é pedófilo, que você é cara que bate em mulher, essas palhaçadas todas, coisa que você nunca fez na vida, né? Aí o vizinho tonto acredita, aí começa a deixar os caras entrar e sair na sua casa e o cara não vai reportar nunca isso daí, porque o Bocó acreditou que você é alguma coisa assim. Esquece de perguntar para Deus, esquece de perguntar pro teu coração o que você tá sentindo a respeito daquela pessoa, etc. Né? Infelizmente, muitas instituições aqui ensinam coisa errada. A religião mesmo, se eu vou parar para pensar, né? É o que? É medo, é dúvida, é ambição, né? Muitas religiões você entra aí e você aprende isso. Você não aprende amor, você aprende isso, né? Você deve temer, você deve duvidar, assim que você deve ter sempre dúvidas, né? Porque nada foi te esclarecido, então é mistério, segredo de Deus. E a ambição, porque se você der o dízimo, você vai receber as coisas, né? Como se o mundo girasse desse jeito. E não é assim. Eu entraria numa instituição religiosa se fosse para ter mais esclarecimento, mais compreensão a respeito do mundo em minha volta, né? Você aprender a ser mais fraterno e por aí vai. Agora, a maioria das religiões não mostram isso. E o que eu quero dizer com isso é que o coração de muitas pessoas está bem com valores trocados, né? Então, para essas pessoas perguntar pro coração também não vai funcionar. E se você tem algum vizinho assim, meus pêsames. Mas tá, continuando. A respeito do que eu falei disso. Bem, vai ter algumas pessoas que não têm vínculo financeiro. Tá? Essas pessoas são esses idiotas. Idiotas que acreditaram que eu mexi com a mulher deles. Idiotas que acreditaram que eu era uma espécie de pé de pano e por aí vai. Provavelmente foi o Denorex. E se esse cara comeu essas mulheres, meus pesos, porque segundo a visão, esse cara tem AIDS, tá? E assim diz assim. AIDS e tem câncer, tá? Nem mais o que. Eu, assim, na época eu tava confundindo entre o velho torto e esse cara. É que a visão é meio lúdico também, não informa direito, tá? Então, é isso aí. Aí tem uns bestão que acreditaram nisso. E esse bestão que acreditou nisso com certeza recebeu informação de algum safado que precisava entrar na minha vida para sabotar a minha vida. E eu acredito também para sabotar a vida da minha mãe, na época que ela era viva, né? E por aí vai. Aí o tonto é tonto, acredita e trabalha de graça pra gente safada, gente assassina, gente bandido e por aí vai, né? E assim assim. Aí tá tão fudido, tão encrencado quanto. Aí não tem como falar a verdade mais, embora saiba, embora às vezes até se arrependa, mas não tem como falar a verdade. Porque quer queira que não, vai acabar sendo incriminado tanto quanto, né? E assim disso. Tem outra parte também de vínculos, que não tem vínculo financeiro, mas não é assim vínculo direto, é vínculo direto. Como por exemplo, pagamento de faculdade de medicina, né? Para quem é parente de uma certa pessoa de certa instituição. Então é recebimento indireto, é o que eu falo. Então, essas pessoas fazem parte de um grupo fraterno, aí eles quebram o galho um dos outros
para receber lá na frente, né? Para dar o quebra-galho também em alguma outra situação, que nem por exemplo essa daí. Onde é que ser parte desse dinheiro aí roubado foi pago para faculdade para alguém fazer medicina. E na época essa pessoa se fazia passar por mim e dava até falso testemunho que era eu. Essas coisas foram apagadas, logicamente, mas o vínculo e o rastro financeiro ainda existe, né? Não tem como apagar assim. A menos que eles vão utilizar o gerente do banco da agência lá de Porto Velho, possivelmente da Caixa de Porto Velho, para acobertar isso daí. E eles acobertam isso, porque eles têm até hacker para poder fraudar o imposto de renda. Acredite se quiser. Né? Lembrando que são tudo avisações e nunca me notificaram de nada. Tá bom? É uma coisa donatários, começo bem pequenininho e como conseguiram ganhar essa bolada através da minha pessoa, mas aumentaram pra caramba os esquemas e o número de integrantes. E eu vou avisar de novo, se não forem detidos, daqui a uns tempos eles vão estar pegando até filho de fazendeiro, pessoas que têm muito poder até, né? Porque já sabe como é que faz os esqueminhas certinho, e essas pessoas não são mediúnicas ou sensitivas que nem eu. Agora você imagina se eu não fosse sensitivo, né? Os caras aprontando desse jeito, com essa força, na maior cara de pau, né? Vocês acreditam, onde é que vocês acreditam que eu estaria hoje? Pois é, porque segundo o esqueminha deles era para eu ter ido embora na época do pós-Covid, né? Que segundo eles iam dizer que eu morri devido ao Covid, que eu não tomei as vacinas, que eu... Como é que fala? Que a pessoa parou de ser responsável, né? Eu dei bobeira e acabei morrendo de Covid. Esse negócio aí que eu tava no sistema deles. Só que eles não sabiam que eu era sensitivo, certo? Não deu certo. E por aí vai, né? E é simples assim. Então é isso, espero ser bem esclarecido novamente, tá bom? E lembrando que esses bandos de ratos nunca entraram em contato comigo pra nada. Inclusive esse seu Daniel, esse delegado, esse menor, essa falsa esposa, o juiz e todos esses, tá bom? Nunca fui intimado pra nada, nunca fui detido pra nada, tá? E eu já fiz alguns boletins de ocorrência a respeito de clonagem do celular, do meu celular que eu tenho suspeito, do meu e-mail que foi hackeado e outras coisas que andam acontecendo aqui no meu celular, como por exemplo vínculo de aparelhos que nunca tive na vida, que nem um Macintosh ou um Asus ROG Phone 5 que eu reportei em 2023, né? E por aí vai. Ou um Galaxy S21, S23, uma coisa assim também nunca tive. No entanto, está vinculado à minha conta do Google. Aparelhos conectados lá apareceu. Nunca passei senha para ninguém. Tirei até o vínculo de se resgatar senha através do telefone, etc. E ontem eu descobri que estava tipo autenticação em 2 etapas, né? Eu não deixo isso. Ou você autentica pela senha normal ou você não autentica, né? Deixar em 2 etapas é você deixar uma brecha para a pessoa entrar. Isso aí estava em aberto em todos os meus e-mails aqui no celular, né? E é simples assim. Enfim, lembrando também que ficam simulando que conversa comigo, né? Telefone eu só tenho um, só utilizo um para conversar. Embora eu tenha comprado o chip outro dia, foi para fazer teste, né? Anterior a isso eu tinha um da Vivo também, mas era na época que eu trabalhava fazendo entrega aqui, então tinha lugar aqui que a Claro não pegava. Aí eu precisava dele para usar dados para eu poder acessar o Google Maps. Mas foi por um curto período, não precisei mais desse chip e assim. Nunca usei esses outros chips para me comunicar, com exceção desse da Vivo há muito tempo atrás, na época da Transpain. Aí o pessoal me chamou através desse chip aí, desse número novo, porque pelo da Claro ninguém nunca me liga nem nada, nunca fala nada, etc. Raras exceções, né? Então é isso, espero ser bem esclarecido. E lembrando que nunca entraram em contato comigo pra nada. Inclusive algum policial safado que anda dando falso testemunho aqui, que eu moro no bairro Beira Rio e essas coisas, e nunca entraram em contato comigo em bairro Beira Rio nenhum. E quem está dizendo isso com certeza está dando falso testemunho e faz parte da coalição Atalhos Assassinos, tá bom?
E é simples assim. Lembrando que eu sempre morei no mesmo lugar desde o ano 2020, que fica aqui na Avenida 25 de Agosto, 4642, centro de Rolim de Moura, Rondônia. Ok? E lembrando que ficam simulando, possivelmente usando ferramenta da própria polícia, que estão conversando comigo, etc. Ou fazendo montagem de conversinha de voz que nunca existiu, e é sempre assim. Em todo caso, se você acha que está conversando comigo, então você pede para essa pessoa, que se faz ser eu, postar vídeo no meu Facebook dizendo, ó, estou falando de tal pessoa. Se esse vídeo não existir, meu amigo, isso pode ter certeza que nunca foi eu, tá bom? E eu não vou reportar só uma vez, não, vou reportar várias vezes. Falei fulano de tal, falei fulano de tal. E é sempre assim. Por que isso? Porque pode acontecer desse postar, fazer isso, postar um vídeo feito na hora com inteligência artificial, mas dá pra descobrir. Aí depois eles deletam para ninguém ficar sabendo, né? O pessoal não ficar sabendo. Vamos fazer isso possivelmente quando eu estou offline ou não estou acessando o Face. Como por exemplo, daqui a pouco eu vou trabalhar. Lá no meu serviço eu raramente posso usar celular, né? Porque lá é norma da empresa. Né? Então lá eu não posso ficar filmando nem nada. Então é um horário que eu vou ficar bem offline, assim, vamos dizer. Eu acesso mais para assuntos pertinentes da empresa. Nada para conversa, etc. Tal. E acessar Face também, por aí vai. No máximo, coisa de 15 segundos, mandar uma mensagem ali e pronto, acabou. Não usar algum intervalozinho e pronto, acabou, quando eu tô meio folgado. Fora isso, mais nada. Então é isso, espero que vocês tenham esquecido. Agradeço a compreensão, obrigado por tudo. Lembrando que eu sou sensitivo e estou reportando uma quadrilha chamada Ataque dos Assassinos, então agradeço a compreensão de todos. Obrigado, valeu, tchau, tchau.